Olá, alunos, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui para falar um pouco desse material, um material que vai ser de extrema importância para a sua formação enquanto futuro educador. Independente se você vai trabalhar como professor, se você vai trabalhar como consultor, se você vai trabalhar numa gestão educacional, conhecer a legislação é muito importante. E por isso que nós convidamos para elaborar esse material uma professora formada na área, uma pedagoga com mestrado em educação, que é a professora Beatriz Beraldo, Ioná Beatriz, e o professor Marcos Mantovani, que é um historiador, também mestre em educação. Então, uma junção perfeita de conhecimentos, onde a gente pôde, através desse material, resgatar a história da educação no Brasil, a história das tentativas de legislação e chegar, por fim, hoje, como estamos em termos de lei, o que tem mudado, o que nós temos conseguido seguir e aquilo que ficou só no papel. Então esse é o grande desafio desse material, trazer para você essas concepções históricas, o resgate histórico da legislação educacional brasileira, passando por algumas tentativas de legislação na área da educação, como as tentativas de antigas LDBs, Leis de Diretrizes e Bases da Educação, até chegar na atual LDB, que é a Lei 9394 de 1996, que está em vigor até hoje e que nós, enquanto educadores, temos que conhecer e temos que seguir. Bom, o material foi dividido, como de costume, em 3 unidades. A primeira unidade, intitulada História da Organização do Ensino no Brasil e as primeiras tentativas de legislação educacional, é uma unidade que foi escrita pelo professor Marcos e tem por objetivo trazer o resgate dos 500 e poucos anos que nós temos de país, que nós temos de Brasil, desde o Império até as repúblicas, na República Velha, República Nova, né, período pós-independência, o que evoluiu, como que começou a história das legislações educacionais no Brasil e até onde nós chegamos nesses 500 anos de histórias. Vimos que quem iniciou o processo educacional no Brasil, sabemos que foram os jesuítas, vocês estudaram isso já na história da educação, história da pedagogia, e nesse material de legislação vocês vão ver isso em termos de leis, ok? A unidade 2 ela é bastante interessante porque ela traz o histórico da LDB. Então a professora Beatriz e o professor Marcos pegaram a história da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, desde quando ela foi concebida pela primeira vez, por quais percalços ela passou até chegar nessa nova LDB, que é a Lei 9394 de 1996, que é tratada exatamente na unidade 3. Então a unidade 3 tem esse nome, a nova LDB. Bom, para vocês que estão na educação à distância, saibam que até a EAD estava já contemplada no artigo 80 da LDB. Então a EAD estava lá na LDB de 96 como possibilidade de exploração pelas as instituições públicas e privadas de formar profissionais utilizando-se da metodologia à distância. Então, uma modalidade de ensino possível a partir dessa nova Lei de Diretrizes e Bases. Vocês vão perceber através desta unidade 3 que a LDB ela se baseia em princípios, que eram 11 até o ano de 2012 e a partir de 2013, com uma nova lei, a Lei 12796 de 2013, passou a ser 12, então, princípios. É muito importante a gente entender que esses princípios já são colocados lá no artigo 3º da LDB, eles que vão reger a educação no nosso país, que tem por obrigação reger a educação no nosso país. Então, tudo que nós formos fazer em termos educativos, seja na gestão, seja em termos de ensino, de pesquisa, nós temos que nos basear no princípio colocado pela LDB. Então, qual que é o primeiro princípio colocado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira?
igualdade de condições de acesso e permanência. O que quer dizer isso? Eu preciso ter igualdade de ingressar em uma escola, independente se eu sou rico ou se eu sou pobre. E eu tenho que ter condições de acesso e permanência, independente se eu sou negro, se eu sou branco, se eu sou índio, se eu sou rico ou se eu sou pobre. Eu tenho que ter condições em igualdade de acesso. Bom, no papel isso é muito interessante. É claro que a gente sabe que isso vale para as instituições públicas, mas para as privadas a gente sabe que quem pode pagar é quem que tem condição de acesso. Então, não é universalmente aberta a todos. Por quê? Porque se trata do ensino privado. E aí nós vamos ver que tem um outro princípio que vai tratar também desse aspecto, da possibilidade de exploração pelo setor público, pelo setor privado da educação no Brasil. Mas isso mais adiante aqui nos princípios. O princípio 2, liberdade para aprender, para ensinar, para pesquisar. Liberdade. Então nós falamos em igualdade e liberdade até agora. A gente sabe que não é muito bem assim que funciona, mas como tudo nesse nosso país, nós temos leis, nós temos princípios e teoricamente teríamos que segui-los. Então aqui na LDB, o segundo princípio é o princípio da liberdade. O terceiro princípio é o princípio do pluralismo de ideias, pluralismo de pensamento, de concepções. Então, quem atua na área educacional pode pensar das mais diversas maneiras possíveis. A educação deve ser plural, porque como diria Guimarães Rosa, mundo é plural, não é? O princípio 4, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Então, eu que atuo na educação, eu tenho que ter apreço pela tolerância. E quando eu falo em tolerância, eu me remeto às minorias. Então, nós temos apreço pela tolerância. Devemos ter, ok? Quinto, coexistência de instituições públicas e privadas. Foi aquilo que eu coloquei anteriormente. É possível termos instituições públicas e privadas atuando nos mais diversos níveis educacionais. Seja então do ensino infantil, maternal, até o ensino de pós-graduação. Nós temos que ter então a coexistência e podemos ter então coexistência de instituições públicas e privadas. E é claro, elas devem passar pelos mesmos rigores de avaliação por parte das autoridades competentes. Quando for o MEC, que seja o MEC, quando for Secretaria de Educação, que sejam as secretarias regionais, os núcleos regionais de educação. Há que se coexistir instituições públicas e privadas. Até porque, no modelo de Estado em que vivemos hoje, nós não conseguiríamos atender toda a demanda social por educação apenas com o segmento público. Então, temos sim que ter o setor privado coexistindo até para atuar onde o setor público não consegue e atender as demandas que o setor público não atende. 6, princípio 6, gratuidade quando for público. Nós temos que ter gratuidade no ensino público. Há uma briga muito grande do pessoal da esquerda, do pessoal da direita, que a direita acha que em alguns casos a instituição pública deve cobrar, o pessoal da esquerda acha que não, que deve ser gratuito, mas isso está na LDB e está claro, gratuidade do ensino público. Então, que seja, o que é privado cobra, o que é público é gratuito, e é assim que a LDB prevê. O nosso princípio 7 da LDB é a valorização do profissional da educação. Isso eu não preciso dizer muito para vocês, cada um pode tirar sua própria conclusão, mas eu acho que o Brasil ainda tem muito a avançar nesse sentido, em valorizar realmente o profissional da educação. Eu digo Brasil, mas são vários países que não valorizam esse profissional,
E se você pegar o que esses países têm em comum, é o subdesenvolvimento. Países desenvolvidos valorizam os profissionais da educação. Aqui no Brasil, muitas vezes nós temos a profissão de docente, mas temos outra profissão para complementar. Porque a gente sabe que dar aula, pesquisar, ensinar, não é tão rentável quanto outras profissões, talvez menos importantes. E tem países como a Alemanha, por exemplo, que quando alguém fala que é professor, é mais respeitado que um juiz de direito naquele país. Então, a valorização ainda a gente precisa avançar muito, isso que é um princípio da LDB, mas nós ainda estamos engatinhando nesse sentido. O ponto 8 fala sobre a gestão democrática do ensino público. Então, dentro das instituições públicas de ensino, há que se ter uma gestão democrática, onde todos possam opinar, onde todos possam trabalhar de maneira a contribuir para a alavancagem, então, da qualidade do ensino brasileiro. No ponto 9, a gente fala sobre garantia de padrão de qualidade. A gente sabe que há um problema muito grande de corrupção no nosso país, os desvios de verbas são enormes, a gente sabe que há desvio até de merenda, isso é uma sacanagem, uma vergonha que fazem com a educação brasileira, mas nós temos aqui como princípio na LDB a garantia no padrão de qualidade. O ponto 10 fala sobre valorização da experiência extraescolar. Então, nós temos que valorizar os profissionais também com experiências fora da escola. Até porque a formação se torna muito mais agradável, a formação se torna muito mais completa quando há experiências extraescolares. O ponto 11, que seria o último, que era o último até o ano passado e hoje é o penúltimo devido à nova lei, uma lei 12796, como eu disse, que inseriu mais um ponto. O ponto 11 fala sobre vinculação, né, da educação escolar com trabalho e também com práticas sociais. Então, tentar trazer para a escola práticas sociais, práticas profissionais, para que haja, então, a possibilidade de inserir melhor o estudante no mercado de trabalho e na sociedade, para evitar, é claro, que haja qualquer tipo de desvio de conduta, para que haja também uma inserção desse estudante no mercado de trabalho. E para finalizar, o ponto que veio da Lei 12796 de 2013, que fala sobre a consideração aí com a diversidade étnico-racial. Pessoal, isso causou uma mudança muito interessante dentro dos currículos nas escolas, principalmente hoje, no ensino superior, isso causou uma movimentação muito grande. Eu que trabalho com consultoria para a área educacional, a gente sabe que as instituições hoje todas estão adaptando as suas matrizes para inserir assuntos ligados, então, à diversidade étnico-racial, que é tão importante porque a gente vai fazer aí um resgate histórico, né, da formação do nosso país e, quem sabe, assim, valorizar mais as diferenças, valorizar mais as várias etnias que nós temos no nosso país, e só assim nós nos tornaremos com certeza um país desenvolvido, um país de primeiro mundo, né? Valorizando as diferenças, valorizando a diversidade. Então esse tema que entra agora na LDB fez com que várias matrizes fossem mudadas, inseridos então novos conteúdos, inseridos conteúdos em disciplinas que já existiam para tratar desse assunto, para vocês verem o poder dessa lei, que é a lei maior da educação no Brasil, que é a LDB. Eu espero que vocês, então, aproveitem esse material, espero que vocês gostem do livro. Foi muito bem escrito pelo professor Marcos Mantovani, pela professora Beatriz Beraldo, assim como outros livros que eles também escreveram para o curso de vocês. Então, espero que aproveitem, leiam, né? E se tiverem dúvida, vocês têm os contatos dos professores, você tem seu tutor na sua instituição. Um grande abraço, então, fiquem com Deus e um excelente curso para você.